Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma aula do Pré-ENEM, IFMA Campus Codó, aula de matemática, né? Sou o professor Janderson e a temática que nós abordaremos hoje vai ser a temática de estatística. Então, a estatística, ela trabalha com dados, né? E esses dados, eles são trabalhados, são compilados de modo a serem representados por meio de gráficos, de tabelas, né? São diversas formas de representar esses dados, né? Então, aqui nós temos um exemplo, uma tabela, aí eu vou aumentar ela aqui para ficar melhor a visualização. Essa tabela aqui, ela nos passa a seguinte informação. Então, aqui em cima nós temos o título da tabela, né? Na verdade, este gráfico. A posição de alguns países no ranking do IDH em 2013. Né? Veja que é um dado bastante desatualizado. E aqui nós temos que, em termos de IDH, a Noruega, em 2013, ela tinha o IDH de 0,944. Este índice, né, ele tem o valor máximo, né? O valor máximo desse índice corresponde a 1. Então, aqui nós temos a Noruega de 0,944. Aí vem, segundo a Austrália, depois a Suíça. Na posição 185, né, nós temos a centro-africana, que é o Congo, centro-africana, com 0,341. Na posição 186, o Congo, e 187, Níger. Pois aí aqui essa linha de cima representa a posição, o país, e essa linha de baixo representa a posição em que o país se encontra. A título de curiosidade, né, este gráfico, ele tem algumas informações aqui. Ó. Na lateral esquerda tem quem foi que fez este gráfico, né? São os créditos de quem fez o gráfico, e na parte de baixo nós temos a fonte, de onde é que esse gráfico foi retirado. Esse gráfico foi retirado aqui do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, em 2014, disponível neste site, e essa informação, o acesso a essa informação foi feito em 20 de maio de 2016. Veja, é um dado de 2013 que ele foi acessado em 2016. Aqui nós temos essas informações. Muito bem. Temos outras informações aqui nessa apresentação. Aí, como eu disse, aquelas informações lá, elas estão desatualizadas. Aí eu busquei aqui uma informação mais atualizada, uma outra forma de representar esses dados, né, olhando para esse novo gráfico, né. Mais uma vez, nós temos aqui, em primeiro lugar, né, a Noruega. Esse dado, pessoal, ele já é um dado de 2020, né, um dado de 2020. Então, a Noruega continua em primeiro lugar, aí vem a Irlanda, Hong Kong, quarto lugar, Austrália. Então, e observem que o índice 0,957 da Noruega no passado, né, no gráfico passado, vocês lembram qual era? Ó, a Noruega era 0,944. E agora, a Noruega, 0,957. Ou seja, ela aumentou o índice, né? Ou seja, está próximo de 1, está próximo do que é ideal.
Tá. Paralelo a isso, eu busquei essa mesma informação e procurei o nosso país, né? O nosso país está na 84ª posição, com o índice de 0,765, ou seja, um índice abaixo, muito abaixo, do que é o ideal, né? Então, o IDH, ele mede o índice de desenvolvimento humano de um país. Então, exatamente, que é o ideal, né? Isso no ano de 2020, nós estamos aí equiparados, né, próximos de quem? Brasil, China, Equador, né, Colômbia. Colômbia tem um índice de desenvolvimento humano melhor do que o índice de desenvolvimento do Brasil. Observe que 0,767 e 0,765, então o índice de desenvolvimento humano na Colômbia é melhor do que no Brasil. Armênia, na posição 81, também o índice é melhor do que no Brasil. Tá? A estatística vai nos ajudar a fazer a leitura desses gráficos, né? Outras informações estão aqui presentes nesse gráfico, tá? Como eu havia dito para vocês, aqui no rodapé nós temos quem que criou, né? E onde está disponível essa informação. Outros tipos de gráficos, então nós temos aqui um gráficos de linha, né? Também com a mesma informação. Só que esse gráfico de linha, aqui nós temos mais uma vez o índice, né, a evolução do índice brasileiro, que vai de 0 a 1. Então, em 1980, o índice de desenvolvimento humano do Brasil era 0,545. Em 1990, 10 anos depois, né, 0,612. Em 2000, 0,682, 2013, que é aquela informação que eu passei anteriormente, 0,744. Novamente aqui na parte de baixo, né, o Brasil ocupava, nessa época, a posição 79 no ranking. Hoje ela ocupa a posição, ou melhor, em 2020, ocupava a posição 84, certo? Lembrando que esse dado aqui é um dado de 2016. Pegando um dado mais atualizado, aí eu busquei aqui o G1, e lá no G1 eu peguei essa mesma evolução aqui, a mesma evolução, só que agora até 2019. Como foi essa evolução do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil variou de 0,613 a 0,765. Mais uma vez, nós temos aqui um tipo de gráfico que, na parte, nós temos aqui essa parte de baixo, que é o eixo X, essa aqui é o eixo Y, né? Então, no eixo X, nós temos aqui uma série temporal, e no eixo Y aqui nós temos o índice. Então, em 2000, né, no ano 2000, nós temos aqui o índice de 0,685, em 2019, 0,765. Então, a leitura do gráfico ela é feita do eixo do X para o eixo do Y. Certo? Para chegar naquele gráfico, é preciso que os dados sejam levantados. O levantamento de dados, ele é feito e logo em seguida, após feito o levantamento de dados, procura-se representá-lo de forma gráfica para que o leitor ele tenha interesse em buscar informação, em interpretar essa informação. Então, aqui nós temos uma tabela, e essa tabela possui dados relativos a alimentos,
né? Então, o que é que diz a tabela? Na parte de cima tem o título. Então, na parte de cima aqui nós temos o título da tabela. Quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios e colesterol em 100 gramas de alguns alimentos. Tá? Então, aqui nós temos o abacate. Essa coluna é referente ao abacate. Essa coluna é referente à carne. 100 gramas de carne, 100 gramas de abacate, 100 gramas de pão francês, 100 gramas de pipoca. E aqui nós temos 100 gramas de banana. Desse lado aqui, nós temos a fonte. Observe que fonte, ou melhor, as fotos. Essas fotos foram tiradas por alguém. Então, esse alguém, ele tem que ser citado. Vou aumentar aqui para que vocês visualizem. Ó, aqui neste canto, né? Fotos. Quem foi que fez essas fotos aqui? Então, essa pessoa, ela precisa ser citada, né? Essas fotos têm uma propriedade. Alguém é proprietário. Aqui na parte de baixo, nós temos a fonte. De onde foi que essa informação foi tirada? Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, São Paulo, Unicamp, 2011. Então, tem a cidade, tem qual instituição, tem o ano, certo? Muito bem. Ainda na tabela, os dados aqui fornecidos, aqui, como é que é feita a leitura aqui agora? Aqui a leitura vai ser feita da seguinte maneira. Então, nós temos 100 gramas de abacate, possuem 100 gramas de abacate, possui 6, né? 6 o quê? Aí, aqui no caso, carboidratos, está medido em gramas, então tem 6 gramas de carboidrato, tem 1,2 gramas de proteína, tem 8,4 gramas de lipídios, colesterol em miligramas, né? Não tem colesterol aqui no abacate. Já na carne, 100 gramas de carne, tem 0 gramas de carboidrato, 19,4 gramas de proteína, 5,9 gramas de lipídios e 58 gramas de colesterol, miligramas de colesterol. Tá? É assim que a gente faz a leitura de uma tabela desse tipo. Banana. A banana tem 23,8... Em 100 gramas de banana, tem 23,8 gramas de carboidrato, tem 1,4 gramas de proteína, tem 0,1 gramas de lipídio e não há colesterol aqui na banana. Tá? Então, no processo de tabulação dos dados, né? Então, na estatística, primeiro você tem a temática da pesquisa. A temática da pesquisa leva você a coletar informações. Essas informações que você coleta são inseridas numa tabela e os dados dessa tabela são tratados de modo à construção de um gráfico. E a gente já viu aqui nos slides anteriores que esse gráfico ele pode ser um gráfico de linha, né, como visto anteriormente, ó, um gráfico de linha, pode ser um gráfico de barras horizontais, certo? Então, esses dados são organizados. E aqui nós temos alguns tipos de gráfico, outros tipos de gráfico. Então, aqui nós temos este gráfico, que ele é chamado gráfico de dispersão ou diagrama de dispersão. Por quê? Porque você observa que esses pontinhos aqui, eles estão dispostos no formato de uma nuvem. E se você observar ainda, essa nuvem de pontinhos, quando essa nuvem de pontinhos, geralmente a organização delas, a tendência dessa nuvem de pontinhos, é ela ter o formato de uma elipse. Geralmente é assim. Então, à medida em que
esses pontos eles estão separados, a tendência é essa elipse aumentando, né? Diminuindo a excentricidade, ou então ela ficando mais fina, certo? O que é que isso quer dizer cada uma dessas situações? Quanto mais fina ela for, o gráfico, os dados terão uma similaridade maior, né? Eles estarão próximos um do outro. Quanto mais aberta ela for assim, mais tendenciosa para um círculo, mais distantes e mais dispersos os dados estão, tá? Neste caso, no exemplo que nós temos aqui, ele está tendenciado, né, a seguir uma certa linha, tá? Então, esse gráfico, esses pontos, né, eles tendem a ser lineares, né? A tendência deles é que o resultado seja o mais próximo possível. Então, aqui, ó. Então, aqui nós temos. Deixa eu apagar aqui essas. Pronto, essa tabela, ou melhor, este gráfico, o que é que ele nos diz, né? Aqui ele está, novamente, nós temos aqui o eixo do X, em que o eixo do X é a massa em quilogramas, e o eixo do Y corresponde à altura em centímetros. Então, este gráfico de dispersão, ou diagrama de dispersão, ele nos diz, nos passa a seguinte informação: fala da massa e da altura de 30 alunos do terceiro ano do ensino médio em 2016. Essa tabela ainda nos diz que a fonte desses dados, né, de onde foi que eles foram retirados? Pesquisa realizada pelo professor de educação física. Então, o professor, ele pegou uma turma qualquer e fez, mensurou aqui a massa e a altura de 30 alunos. Observem que aqui pontinhos, né? Acredito que aqui deve ter os 30 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Pronto. 30 pontinhos aqui dispersos nesse gráfico. Aí, como é que a gente faz a leitura desses pontinhos aqui? Então, nós temos que este aluno aqui, ele tem a massa dele próxima de 80 quilos e vai ter a altura próxima de 1,80 m. Da forma que o gráfico está aqui organizado, não é possível a gente dizer exatamente qual o tamanho dele, né? Mas a gente consegue dizer que existe um aluno aqui que tem a massa entre 70 e 80 quilos e tem a altura entre 1,70 m e 1,80 m. Esse aluno aqui, a gente pode afirmar que ele pesa 80 quilos e que ele tem uma altura próxima de 1,90 m, certo? Deixa eu ver um outro estudante aqui. Esse estudante aqui, esse aqui, ele tem a massa próxima de 50 quilos e tem exatamente 1,60 m. Tá? Então, essas são as informações que nos passam este gráfico. Outros gráficos, né? Esse já é um gráfico novo, né? Nós vimos aquele lá, o gráfico de dispersão. Esse é o gráfico de dispersão, aí nós vimos o gráfico de linhas, o gráfico de barras, e agora este gráfico aqui, ó. Observe que no exemplo anterior, o gráfico passava a informação da altura, né, de alunos.
Aí ele não especificava que tipo de aluno era, se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui nós já temos uma informação, esse gráfico que tem duas linhas, né? Ele tem essa linha verde e tem essa linha vermelha. Então, esse gráfico, ele nos passa informações mais precisas. Vejam só. A altura mediana de meninos e meninas no Brasil, no período de 2008 a 2009. Então, nós temos aqui no eixo X, a idade dos alunos em anos, e aqui nós temos no eixo Y a altura desses estudantes em centímetros. Então, os meninos estão representados por essa linha vermelha e as meninas pela linha verde. Certo? O que ainda a gente pode verificar? O problema pode perguntar quantas meninas foram consultadas. Então, você tem aqui, cada bolinha dessa aqui, ó, nós temos aqui uma representação, né, de um dado em que você tem a idade e a altura da menina. Então, 1, 2, 3, bem aqui, 4. Ó, tem uma menina, essa informação bem aqui nos diz que tem uma menina e um menino com o mesmo peso e a mesma altura. Meninos e meninas com o mesmo peso e altura. Mesmo peso e altura. Na verdade, perdão, não é mesmo peso, é mesma idade e altura. A partir daqui, nós temos ainda a partir daqui, nós temos ainda a informação de que, a partir dos 13 anos, os meninos, ó, segundo a informação que está aqui, a partir dos 13 anos, os meninos tendem a ter uma estatura maior. Observe que, com 14 anos, as meninas têm uma média de altura de 1,59 m, enquanto os meninos 1,64 m. Aos 17 anos, a média não é que seja preciso, a média de altura das meninas, 164,5 centímetros, e dos meninos, 171,8. É mais uma informação em que esse gráfico passa para a gente. Certo? Então, mais uma vez, aqui está a fonte de onde esse dado foi tirado. É possível que, se essa informação ainda estiver online, é possível que por esse endereço seja visualizada ainda este gráfico. Nós temos ainda outros tipos de gráfico, né? Gráficos de barras duplas horizontais, né? Este gráfico aqui, ele mede o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro por região metropolitana em 2010 e 2012. Então, o gráfico verdinho representa o ano de 2010, o amarelo representa o ano de 2012. Então, o trabalhador, por conta própria, né, em 2012, tinha 1.551,23 trabalhadores com rendimento. Na verdade, aqui você tem o tipo de trabalhador, né, aqui nesse eixo, e nesse eixo você tem o salário médio, né, mensal. Então, trabalhadores por conta própria, no ano de 2012, a média salarial, né, era 1.551,23. No ano de 2010, 1.396,90. Os empregadores, né, eles tinham, no ano de 2012, a média salarial de 4.628,59 e em 2010, 4.548,80. Então, mais uma vez, aqui nós temos a fonte, né, de onde esses dados foram tirados. E aqui
o gráfico de barras duplas. Um outro tipo de gráfico apresentado na estatística representa o histograma. Então, o histograma, ele é um gráfico de barras, só que agora são barras verticais, desculpem, aqui horizontal e no outro aqui vertical. Então, barras horizontais. Esse é o mais conhecido, o histograma. Então, você tem aqui no histograma, mais uma vez, o eixo X representa a nota e o eixo Y representa a frequência relativa. Então, as notas obtidas na prova de matemática de 2016. Do lado esquerdo aqui, diz que a ilustração é do acervo da editora, de onde foi retirado esta imagem. E aqui nós temos que, no intervalo de 1,5 a 3, né, a nota de 1,5 a 3, 10 pessoas tiraram nota no intervalo de 1,5 a 3. No intervalo de 3 a 3,40 a 4,5, 13,3 pessoas tiraram notas nesse intervalo. De 4,5 a 6, 20 pessoas. De 7,5, de 6 a 7,5, 40 pessoas. De 7,5 a 9, 16,7 pessoas. É assim que é feita a leitura desses gráficos. Detalhe, a frequência aqui, a frequência representa a quantidade de pessoas. Tá? Essa frequência, ela é relativa, ela é um percentual, né? Então, aqui nós temos 10%, 20%, 30%, 40% das pessoas tiraram nota entre 6 e 7,5. Outro gráfico famoso na estatística é o gráfico de pizza. É o gráfico de pizza. Então, o gráfico de pizza, este gráfico aqui, ele é um gráfico que ele parece mesmo uma pizza, né? Então, aqui nós temos aqui os setores, de setores ou de pizza. Então, o que representa esse gráfico? Então, esse gráfico aqui, ele representa a escolaridade dos participantes do Enem 2015. Então, 57,98% já concluíram o ensino médio, 14,94% vão concluir o ensino médio após 2015, aqui 5,78% não concluíram e não cursavam o ensino médio, 21,30,3, né, tanto faz, 30 ou 0,3, concluíram o ensino médio em 2015. Certo? Então, aqui nós temos a fonte, de onde esse dado foi tirado, e aqui, cada setorzinho desse representa um percentual que, neste total aqui, né, ele representa os 100%, né, 100% dos pesquisados. O gráfico de rosca, Então, o gráfico de rosca, nós temos aqui também, ele fala sobre a escolaridade e sexo, né? Já passa duas informações. Nesse aqui, ele só nos dá uma informação, escolaridade dos participantes. Aqui ele já nos dá a escolaridade e o sexo. Então, escolaridade e sexo dos participantes. Então, na parte de fora, ó, veja que tem essa parte, o setor aqui na parte de fora e na parte de dentro. Então, na parte de fora, é relativa à escolaridade. Ó. Então, aqui nessa área amarela, né, concluíram o ensino médio em 2015, 21,30. Na área verde, 57,98. Vão concluir o ensino médio, 14,94. Na parte interior, nós temos aqui esse percentual, 42,5% eram homens e 57,5% eram mulheres. Então, a parte interessante desse primeiro momento da estatística é saber o porquê da existência desses gráficos, mas logo, mais à frente, né, eu acredito que na próxima aula nós trabalharemos como chegar a esses gráficos, né? Como que esses gráficos
eles são obtidos? Outros tipos de gráficos são os gráficos tridimensionais. Tridimensional de barra e tridimensional de linha. Tá? Então, observe que é possível verificar neste gráfico, por exemplo, aí a gente volta lá à questão do eixo X, do eixo Y. O que é que representa o eixo Y? Representa o percentual. O que é que representa os bloquinhos na cor laranja? Representa as regiões. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né? A região é o eixo X e cada bloquinho desse representa o ano. Né? Então, o ano de 2012 e 2013. Aí é possível, neste gráfico, fazer uma comparação. Ó, no ano de 2012, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade, né? No Centro-Oeste, a taxa era de 6,7%, viu, pessoal? Quando fala em taxa, aí a gente tem que incluir aí o símbolo de porcentagem, né? 6,7% das pessoas eram analfabetas. Já em 2013, 6,5%, ou seja, caiu a taxa de analfabetismo, né? Já no Sul, a taxa de analfabetismo em 2012 era 4,4%, em 2013 era 4,6%. A taxa de analfabetismo aumentou, ou seja, passou por uma situação pior, né? Na região Nordeste, a taxa saiu de 14,4% para 16,9%. Então, melhorou a taxa de analfabetismo, diminuiu. Então, a taxa de analfabetismo, quando ela diminui, isso é bom para a região. O outro gráfico aqui é o gráfico de linhas tridimensional, né? Então, assim como no outro gráfico, ele representa a evolução, né, ou o desenvolvimento, ou o declínio aqui de determinados dados. Ele fala de nascimentos e óbitos no Brasil. Essa faixa lá vermelha aqui representa os óbitos, a faixa verde os nascimentos. Então, observa-se que há um crescimento dos óbitos de 1980 a 2010, 2020, né? Aí ele fala que 2030, 2040, 2050, isso aqui já é uma projeção. Então, o que é feito? Os dados coletados, eles podem nos dar a realidade que se encontra agora e nos ajudam a fazer uma projeção do que pode acontecer daqui tantos anos. E é em cima dessas informações que os governantes, que as instituições, elas trabalham para melhorar os seus indicadores, né? Melhorar os seus índices. Então, aqui nós temos, mais uma vez, no eixo X, o ano, aqui no eixo habitantes em milhões. Então, o que quer dizer essa informação aqui? Quer dizer que em 2040, nós teremos aí um total de 2 milhões de óbitos, né? 2040, 2 milhões de óbitos. Isso aqui está sendo nascidos e óbitos no Brasil, né? De 80 a 2050. Então, 2 milhões de óbitos nesse período. Enquanto de nascimento, observa-se que também 2 milhões, né? Ou seja, o número de mortes vai ser igual ao número de nascimentos. Mas há uma tendência que para 2050 a faixazinha aqui, a faixa de óbito seja superior, com o valor de 2,4 em contrapartida aqui, né, em comparação com a taxa de nascidos, que é 1,7. Então, outro tipo de gráfico são gráficos geralmente utilizados para representar dados de populações, né? Então, este gráfico aqui é chamado de pirâmide etária ou pirâmide demográfica. Então, aí nós temos aqui no meio nós temos a informação dos anos, né? O que é que isso representa? Primeiro, esse gráfico ele trata da pirâmide etária da população brasileira no ano de 2010.
Então, os dados aqui estão em milhões de habitantes, do lado esquerdo, na parte verde, representa os homens, na parte vermelha, representa as mulheres. Então, de 0 a 4 anos, nós teve uma taxa de 3,7%, né, 3,7% de nascidos homens, né, e, na verdade, a pirâmide etária, né, então, 3,7% aqui de homens e 3,6% de mulheres. Exatamente nesse dado aqui, nós temos 7 milhões de homens, né? 7 milhões de homens contra, aqui no caso, em paralelo, uma quantidade menor do que 7 milhões de mulheres no intervalo de 0 a 4 anos. Então, observa-se que aqui na faixa, né, na faixa de a partir daqui, né, 10 a 14, indo até 40 a 44 anos, observa-se que a pirâmide ela tem um alargamento do seu centro ali, né? Faz isso, o que é que acontece, né? A quantidade o percentual de homens e mulheres, né? Aqui ele é maior nessas faixas etárias, né, de 40 a 44 anos. E a partir daqui, de 40 a 44 anos, essa faixa etária, ela vai diminuindo, né? Então, por exemplo, com 80 anos ou mais, né? Com 80 anos ou mais, a quantidade de homens, ela gira em torno de 0,7% e de mulheres 0,9%. Ou seja, esse dado nos diz que existem mais mulheres com idades acima de 80 anos do que de homens. Tá? É feita uma projeção, esse gráfico, ele traz, aqui, esse outro lado, ele traz essa informação já com uma projeção para 2050, em relação ao percentual de homens e mulheres. Aí eu volto aqui para a faixa dos 80 anos, né, para a faixa daqui para 2050, essa perspectiva aqui da pirâmide etária brasileira, né, em 2050, o percentual de homens com 80 anos ou mais é 2,55, enquanto de mulheres 4,08, ou seja, mais mulheres com 80 anos ou mais do que homens. De 0 a 4 anos, a quantidade de homens é 2,26% e de mulheres 2,15%. Aqui já é maior, né? Nascem mais homens do que mulheres. Só que lá no final, né, com 80 anos ou mais, a quantidade de homens é menor do que a de mulheres. Né? Não é para fazer esse comparativo. Então, nós temos ainda o gráfico chamado de pictograma, que é o gráfico chamado de pictograma, é quando ele utiliza figuras para representar determinado dado. Então, a produção de locomotivas no Brasil, de 2012 a 2014. Então, aqui, observa-se que aqui você tem uma locomotiva inteira, uma inteira, e aqui um percentual, uma parte de uma locomotiva, né? Que em 2012, né, isso aqui está representando 70%, na verdade está representando 70%. 70% o quê? 70, a produção de 70 locomotivas, 70 unidades de locomotivas. Já no ano de 2013, 83. Já no ano de 2014, 80. Então, aqui nós temos os anos e aqui as quantidades de locomotivas produzidas. E aqui nós temos o gráfico de radar. Né? O gráfico de radar, observem, neste gráfico também tem eixos, só que agora deixou de ser eixo X, eixo Y, né? Então, o que é que representa este gráfico de radar? Né? O tempo de arguição dos candidatos à presidência da República em certo debate em 2014. Tá? Então, aqui nós temos o candidato A, o candidato B e o candidato C. Candidato A, linha vermelha. Então, o candidato A está sendo representado por esses pontos aqui, ó. É a linha vermelha. Certo? Candidato B, a linha azul.
observe que os candidatos responderam, né? Se era um debate, então nesse debate tinham perguntas relativas à economia, ao meio ambiente, à segurança, à educação, à saúde, à infraestrutura, à reforma agrária, desigualdade e pobreza. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, desigualdade e pobreza. O candidato A, né, se este radar representa o tempo de arguição, né, o tempo que esse candidato falou a respeito desse tema, então a gente observa que esse candidato vermelho aqui, ele falou mais do que o candidato verde, do que o candidato azul a respeito desse tema, tá? Na infraestrutura, melhor, na emprego, economia e emprego, o candidato azul falou mais do que o candidato vermelho e do que o candidato verde, tá? Observem ainda que esse gráfico, esses círculos representam, os círculos representam o tempo máximo, né? Aqui, ó, esse aqui é o círculo dos 5 minutos, o círculo dos 10 minutos e o círculo de 0 minutos, né? Então, partindo aqui do centro, você observa que tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse círculo é de 5 minutos. Então, aí 6, 7, 8, 9, 10. Esse círculo é de 10 minutos, certo? Então, é assim que é feita a leitura desse gráfico. Então, por exemplo, vamos para a parte prática. Ao estudarmos os tipos de gráfico no início da unidade, vimos como é constituído o gráfico de radar. É um exemplo que apresentava o tempo de arguição dos candidatos à presidência da República em um certo debate político, de acordo com as informações. Letra A. Letra A. O gráfico de radar apresenta de 0 a 10 minutos. Beleza, a gente viu isso, né? E alguns pontos correspondentes a cada candidato. O que representam esses pontos? Aí, vamos lá. Vamos aumentar aqui. O que representam esses pontos? Aí, lembra, ó, vamos pegar o exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo. Aqui. Aqui o candidato verde, aqui o candidato vermelho e aqui o candidato azul. O que é que representa esses pontos? Cada pontinho desse representa o tempo em que o candidato falou sobre determinado conteúdo, ó, determinado assunto. Então, o candidato verde aqui, o candidato verde falou quanto tempo sobre reforma agrária? Aí a gente pega aqui 1, 2, 3, 4 minutos. Então, o candidato verde falou 4 minutos sobre reforma agrária. O candidato vermelho, aí, aqui está o 4, aí 5, 6, 7. O candidato vermelho falou 7 minutos. E o candidato azul falou 8 minutos sobre reforma agrária. Então, a pergunta é: o que representa cada pontinho desse no gráfico de radar? Então, no gráfico de radar, cada pontinho desse representa o tempo utilizado por cada candidato. Em relação ao tema. Em relação ao tema. Aí, letra B. Qual foi o tema menos discutido pelos candidatos? Aí, pessoal, basta a gente pegar aqui novamente, ó, vou ampliar aqui para ficar melhor de visualizar. Vamos lá. Qual foi o tema menos discutido pelos candidatos? Aí a gente olha aqui para o círculo, ó. Aqui no círculo, o círculo maior é dos 10 minutos. Então, a gente observa o seguinte, que o tema, vamos olhar aqui, comparar, né? Desigualdade e pobreza, né? Os três falaram sobre desigualdade e pobreza.
e o tempo máximo aqui foi 8 minutos. Né? Esse tempo máximo aqui também 8 minutos, aqui o tempo máximo 8, o tempo máximo aqui foi 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou melhor, vamos contar melhor aqui, né? Fazendo aqui a contabilidade. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aí, 8. Aqui, a reforma agrária, o tempo máximo foi 8. Infraestrutura, o tempo máximo foi 8. Saúde, o tempo máximo foi 7. Educação, o tempo máximo foi 8. Segurança, o tempo máximo, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Segurança foi 5, o tempo máximo. Meio ambiente, o tempo máximo foi 9. Emprego e economia, o tempo máximo 9. Desigualdade e pobreza, o tempo máximo foi 8. Ou seja, o tema menos discutido foi segurança. O tema menos discutido foi segurança. Deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir. Qual foi o tema menos discutido? Segurança. Quais candidatos utilizaram mais de 5 minutos para discutir o tema economia e emprego? Então, mais uma vez, ó, vamos lá no tema economia e emprego. Economia e emprego. Então, vamos ver aqui. O que é que diz aqui? Quais os candidatos utilizaram mais de 5 minutos para discutir o tema economia e emprego? Então, economia e emprego está aqui, ó. Economia e emprego. Quais deles utilizaram mais de 5 minutos? Então, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O círculo dos 5. Então, quais deles? O vermelho e o azul. O candidato vermelho e o candidato azul foram aqueles que utilizaram mais de 5 minutos para falar sobre economia e emprego. Aí, vermelho e azul. Qual foi o tempo total utilizado para discutir o tema educação? Aí vamos lá no tema educação. Então, o tema é educação. Cadê o tema educação? Aqui está. Então, qual foi o tempo total utilizado para discutir o tema educação? Então, mais uma vez, ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 1, 2, 3, 4, o círculo dos 5, 6 e 7. Então, o candidato azul, ou melhor, o candidato vermelho utilizou de 6 minutos, o candidato azul utilizou 4 minutos e o candidato verde utilizou 7 minutos. Então, no total, 17 minutos foram utilizados para discutir o tema educação. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Né? Nós vimos aí os tipos de gráfico na estatística e vimos como que se aplica isso num problema prático. Então, até a próxima e a gente se encontra. Um grande abraço.